Rotas de inovação universitária. Vídeo sobreposto na parte direita de um homem de pele bege clara careca, sentado em cadeira preta. Olá, meu nome é Eduardo Bessa e eu sou professor de Zoologia para licenciatura em Ciências Naturais, lá no campus de Planaltina, da UNB. Há alguns anos eu utilizo a técnica de sala de aula invertida, o que me deu alguma vivência em utilizar videoaulas para o ensino online. Né? Então, quando tudo isso começou, eu já tinha alguns anos que eu praticava a produção e utilização de videoaulas. Então, por isso que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês hoje sobre princípios pedagógicos, né? O que baseia esse uso das videoaulas e como que a gente pode utilizá-las. Mão aparece escrevendo com um pincel branco. Módulo 1. Princípios pedagógicos e aplicação. Eu vou começar, na verdade, fazendo um contra-argumento e colocando a gente para pensar por que a gente deveria utilizar videoaulas, ou se a gente deveria utilizar videoaulas mesmo. Né? Bom, as aulas expositivas elas já vêm há algum tempo sendo muito criticadas aí pelos especialistas em educação. A apreensão do que é dito numa aula expositiva é relativamente pequena e é muito fácil dos alunos se dispersarem, ela envolve pouca atividade dos alunos e muita passividade pelo lado deles. Então é muito comum que a gente ouça críticas às aulas expositivas. Elas têm o seu lugar no ensino, né, mas é interessante. E a gente está num momento de disrupção. Né? Então, tudo que a gente estava acostumado foi jogado pela janela. Ao mesmo tempo que eu entendo que exatamente nesse momento é que a gente se agarra ao mínimo que a gente tenha controle, né? E as aulas expositivas dão controle ao professor, talvez seja uma oportunidade para a gente repensar essa necessidade de controle, esse apego às aulas expositivas e buscar alternativas aí. Tá? Bom, uma coisa que eu costumo repetir, né? O mundo está numa inundação de informações, né? Como se a gente, algumas décadas atrás, quando boa parte dos professores se formou, os professores eram as grandes fontes de conhecimento para os alunos. Isso mudou bastante recentemente e tem informação, rios aí de informação para todo lado. De repente, a gente ainda está abraçado naquela ideia de que o professor é a fonte de conhecimento necessária para o aluno, enquanto, na verdade, talvez a gente deveria estar ensinando os alunos a nadarem nessa inundação de conhecimento aí disponível. Tá? Então, colocá-los de uma forma mais ativa pode ser a oportunidade que eles precisam para sair dessa passividade e aprender a nadar nessa inundação de conhecimento aí, como costuma ser colocado. Então pensem bem se você precisa de videoaulas expositivas mesmo, e caso seja esse o caso, vamos conversar um pouco, caso não seja, né, o caso, quais seriam as alternativas? Bom, a gente pode utilizar livros ou artigos dentro da área da sua disciplina e acompanhados, por exemplo, de um estudo dirigido com perguntas muito específicas, né? Às vezes você passa ali 30 páginas para o aluno ler e não explica exatamente o que você gostaria que o aluno absorvesse daquilo tudo. É importante que você direcione a leitura do aluno também. Outra coisa que você pode fazer é utilizar vídeos já prontos, né? Eu estava trabalhando com um grupo recentemente, super preocupado em produzir materiais sobre doenças comuns na população e vídeos que às vezes não saíam com a qualidade que o pessoal desejava. E eu pensando, puxa, nós temos, por exemplo, o canal do Drauzio Varela com vídeos com uma qualidade excelente, informação de muito boa qualidade, e que a gente, por mais que invista tempo e aprendizado em melhorar, em produzir nossos próprios vídeos, não vai chegar à qualidade dos vídeos do canal dele. Então, de repente, se tiver um canal com vídeos já prontos, você pode trabalhar com um sistema de curadoria, no qual você avalia outros vídeos e escolhe quais os alunos deveriam assistir, quais eles poderiam lucrar mais ao aprender usando.
Tá? E a última opção aí é utilizar recursos multimídia que não necessariamente são vídeos. Né? A gente está com o Office 365 com o Sway, é uma ferramenta muito bonita de apresentações, vocês podem colocar conteúdo lá dentro, imagem, vídeo, texto, links, para instruir os alunos de vocês. Vocês podem produzir infográficos, por exemplo, podem produzir um podcast, alguma coisa assim, ou podem buscar essas coisas já prontas na internet, por exemplo, e disponibilizar isso para os alunos de vocês. Então, existem várias alternativas em termos de recursos multimídia aí também para os alunos. Bom, e quando que de fato vale a pena recorrer a videoaulas, né? Eu coloquei 5 pontos aí retirados do Chicago Handbook for College Teachers, alguma coisa assim. Eles sugerem esses 5 pontos principais aí. O primeiro deles é quando a sua forma de abordar um determinado tema ou conteúdo da sua matéria é tão original, é tão diferente dos livros textos e do conteúdo que já tem por aí, que nenhum deles se encaixa exatamente na forma como você gostaria de ensinar. Tá? Então, nesse caso, vale a pena você produzir o seu próprio conteúdo. Outra coisa é você criar a sua identidade, né? Você gerar uma empatia, uma identidade, né? Um reconhecimento pessoal com seus alunos. Se você quer ser reconhecido, utilizar material já pronto dos outros pode não ser a melhor opção. A opção da curadoria também é interessante, principalmente quando o seu caminho pedagógico, os temas que você gostaria de abordar naquela disciplina não são muito parecidos com outras opções que tem aí na internet, né? Então você, ou na bibliografia, então você quer direcionar o aprendizado dos alunos por um caminho muito diferente do que já existe por aí. Aí vale a pena você produzir seu próprio conteúdo. A outra coisa é apresentar, né, introduzir um determinado conteúdo que depois vai ser esmiuçado com outros materiais aí que estão disponíveis também no curso. Então nessa hora é interessante você produzir uma videoaula só introdutória, só muito curtinha ali, só dizendo o que vai ser trabalhado. Tá? E por último, quando você, professor, está querendo aprender mais sobre um determinado tema, às vezes cai no nosso colo uma disciplina que a gente não domina muito bem o conteúdo, ou partes dela a gente não domina muito bem, a gente está cansado de saber que quanto mais a gente ensina um conteúdo, mais familiarizado e mais a gente aprende aquilo ali. Então, para você aprender um determinado conteúdo, ensiná-lo, e aí ensiná-lo de forma mais expositiva, talvez, é uma forma excelente de você aprender também. Bom, e quais são as grandes vantagens dessas videoaulas, especialmente das videoaulas pré-gravadas, tá? A primeira coisa é que ninguém fica para trás. Tá? Se você tem um aluno que é muito rápido para pegar as coisas, ele tem a opção de pular ali partes do conteúdo e ele, em geral, não fica entediado. Agora, se você tem um aluno mais lento, com maior dificuldade naquele assunto, ele também pode assistir 2 vezes a aula, ele pode parar para tomar nota ou para ver se entendeu direitinho. Então, isso acompanha o passo do aluno de uma forma mais natural para ele. Então, essa é uma vantagem bastante interessante. De novo, voltando para os alunos de melhor rendimento, né, a gente às vezes está tentando seguir aquela média de passo da turma e tem gente que está entediada na aula porque já sabe aquilo e tal, e a gente acaba punindo os alunos que já sabem, indo num passo um pouco mais devagar. Se você está trabalhando com essas aulas pré-gravadas, o aluno pode pular um trecho, pode pular uma aula e já partir para o que ele já sabe. Tá? O que ele ainda não sabe, para aprender o que ele ainda não sabe. As aulas pré-gravadas, elas também respeitam tanto o relógio biológico, né, as preferências, quanto a agenda de cada um. Né? Eu sou uma pessoa extremamente noturna, eu adoro gravar minhas aulas, produzir meus conteúdos e estudar também, muito tarde, de madrugada, às vezes. Só que minhas aulas na universidade começavam às 8 da manhã e não tinha muita conversa, então eu tinha que estar desperto e atento naquele horário. Com as aulas pré-gravadas, isso não precisa acontecer. Você pode dar a aula para o aluno, por exemplo, às 2 da manhã, se ele preferir.
se ele tiver tempo nesse horário, se a cabeça dele funcionar melhor nesse horário, tá? Outra coisa interessante é que se você publica, divulga essas aulas, por exemplo, no YouTube, né, não usa exatamente tipo um stream, né, aquela nossa ferramenta do Office 365 que é interna da universidade, mas divulga esse conteúdo abertamente no stream, no YouTube, por exemplo, pessoas de muito longe que estão tendo dificuldade ali com o professor e tal naquela área, porque não estão entendendo, né, lá de outra universidade, digamos, podem assistir seu vídeo e aprender com o seu vídeo que não aprenderam com o professor presencial ou professor delas exatamente. Né? Então essas aulas ficam mais disponíveis e podem ajudar pessoas mais distantes através desse poder incrível da internet. E a última coisa é que as aulas pré-gravadas elas não demandam do aluno uma disponibilidade de horário naquele horário específico em que você marcou a reunião e tal, e também dependem menos de pacotes de dados e de velocidade de conexão, já que ela pode ser assistida num horário que tenha menor fluxo, por exemplo, na internet. Bom, e o que eu considero como elementos essenciais? A gente nas próximas semanas vai falar especificamente, né, nos próximos módulos vai falar especificamente sobre técnicas para a produção dos vídeos. Eu não vou entrar nesses aspectos porque outros professores vão falar sobre isso com vocês, mas eu listei aí pelo menos 4 elementos que eu considero bastante essenciais. O primeiro deles é que as aulas devem ser curtas. Quando eu falo em curta, tem teorias, inclusive, que sugerem que 6 minutos é o tempo ideal. Né? Eu não gosto de colocar nada um limiar tão específico assim, porque isso varia muito de professor para professor, de aluno para aluno, de conteúdo para conteúdo. Mas tenta mirar aí por volta de 15 minutos no máximo, tá? Eu acredito que muito mais do que isso tende a não ser proveitoso para o aluno. Nossa, mas é 1h30 de aula. Não, tudo bem, quebra ela em várias aulas de 15 minutos ou alguma coisa assim, tá? Esse é o ideal. Outra coisa que você vai perceber é que dar aula pro computador é muito mais dinâmico do que dar aula para os alunos, que você interrompe ali por um motivo ou por outro, pergunta se todo mundo entendeu, volta num determinado assunto e tal. Isso tudo o aluno vai poder fazer com o vídeo dele ali depois, então é mais tranquilo. Outra coisa é você ter um objetivo muito explícito do que você quer apresentar naquela aula e depois ter objetividade para ir atrás desse objetivo, né? Então ir diretamente ao ponto para os alunos saberem exatamente onde você está indo e conseguirem acompanhar, não se perder muito em divagação, em brincadeira, em coisa fora do tópico ali. Algum grau de dinamismo, isso pode ser uma troca, um maior número de trocas de slide, movimentação, por exemplo, das mãos durante a apresentação do vídeo, ou mudanças na entonação da voz mesmo que não seja troca de câmera, aparece só o seu rosto, agora só o slide, agora o rosto e o slide, mesmo que seja uma coisa um pouco mais estática, mas que você pelo menos dá algum dinamismo na transição dos slides e no que você está falando, na forma como você está falando, isso daí chama a atenção do aluno e traz dinamismo para a apresentação. Tá? E por último, é importante que você ilustre a sua apresentação. Essa ilustração pode ser como a gente usou aqui, encher de ícone, uma coisa muito gráfica, muito visual, mas não precisa ser isso. Quando você ilustra no sentido de dar um exemplo, isso é uma ilustração também. Tá? Então, tenta usar bastante isso, trazer para a realidade do aluno, trazer exemplos e trazer imagens. Por exemplo, a minha disciplina de zoologia é uma disciplina extremamente imagética. É interessante que haja essa ilustração e esse dinamismo, essa ilustração gráfica, inclusive, do que está sendo apresentado. Tudo bem? Então, bom, esse foi o nosso primeiro módulo. Vocês vão ter vários outros módulos com outros aspectos aí das apresentações de videoaula. Espero que vocês estejam gostando e espero que esse módulo contribua com a forma como vocês constroem as videoaulas de vocês. Obrigado e até a próxima. Tela azul, elaboração UNB, UAB e SEAD, Centro de Educação à Distância.